boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem fala aqui é o professor Jorge Alonso. Daremos início agora ao estudo da Lei Orgânica Municipal do Concurso de Iguaba Grande. Então vamos dar uma olhadinha primeiramente nos tópicos mais relevantes, pois essa lei apresenta mais de 300 artigos e a gente vai tentando pontuar artigo por artigo. Alguns, é claro, gente, que eu vou falar para vocês, é somente leitura. Os tópicos mais importantes a gente vai resumir para você, para que você faça uma boa prova e gabarite lei orgânica no seu concurso, amém? Então dá uma olhadinha aqui. Quais são os tópicos mais relevantes que a gente vai estudar? Os poderes do município, que a gente vai ver que é legislativo e executivo. Os símbolos do município, que é um tópico bem tranquilo, bem fácil, mas que sempre cai em prova, tá? As competências do município, infelizmente você tem que gravar, você tem que decorar. As vedações, toda a parte de administração pública, que envolve a estabilidade do servidor, que envolve a aposentadoria do servidor. Quando fala exatamente dos servidores públicos, os princípios da administração pública, da mesa diretora da Câmara dos Vereadores, quando o vereador pode se licenciar, quando que o prefeito pode se licenciar, todos esses casos e prazos e datas de publicações. Tributos municipais, que é um tópico que vem sendo cobrado nos últimos 3 concursos que tivemos, a disciplina de lei orgânica. Os municípios de Queimados, Araruama e Rio das Ostras cobraram o tópico de tributos municipais, então a gente tem que ficar atento a isso aqui também. Toda a parte de legislação de emenda à lei orgânica e as leis de iniciativa do Poder Executivo. São os tópicos que eu, Jorge Alonso, aposto que serão abordados aí no seu concurso, na sua prova. Fica de olho, vem pra cá, vamos estudar. Mais uma vez eu repito, alguns artigos incisos a gente vai passar batido, porque são 300 artigos. Eu coloquei o material completo aí para você na área do aluno, para você dar uma lida, né, com uma letra um pouquinho maior, melhor do que o que está no site. Ele está atualizado, pode confiar, beleza? Então vamos lá. Título 1 dos princípios e direitos fundamentais, capítulo 1 dos princípios fundamentais. É uma lei orgânica, gente, bem antiga, ela é de 1993, se eu não me engano, eu posso conferir e falar mais à frente para vocês. E então ela traz esses primeiros artigos, incisos, algumas informações importantes. É bom lembrar que a grande maioria dos nossos alunos que vai prestar esse concurso para o magistério, por exemplo, para o município de Iguaba Grande, é da área do magistério. E a base do aluno que estuda para o magistério, ela não é uma base muito voltada para a legislação. Seja você que tenha feito o antigo normal, o curso de formação de professores, seja você que fez pedagogia. Você não tem uma base muito aprofundada de legislação, de estudo de leis. Então você vai ver que é comum a gente ver as partes que falam de artigos, né? A Lei Orgânica de Iguaba Grande, ela tem mais de 300 artigos, como eu falei. Esses artigos, pessoal, possuem incisos, tá? E também possuem parágrafos, ou você também pode encontrar as alíneas. Então toda a legislação que se preze possui artigos, incisos, parágrafos e alíneas. São os numerais normais, ó, artigo 1, artigo 2 e assim sucessivamente. Os incisos sempre serão representados em letras de algarismo romano, né? Inciso 1, inciso 2, inciso 3, por aí vai. Os parágrafos, você vai ver uma cobrinha, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, ou então se tiver escrito, se tivermos apenas um parágrafo, vem por extenso, parágrafo único. E as alíneas são representadas pelas letras do alfabeto, a linha A, a linha B e assim sucessivamente. Bom, aqui, galera, nós temos toda a parte estrutural da nossa lei, de qualquer legislação. Ah, Alonso, vou estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem essa estrutura básica. O que você tem que entender da supremacia de legislações é que existe uma pirâmide estrutural chamada pirâmide de Kelsen, tá? Essa pirâmide, ela possui aqui, bem aqui no topo dela, a nossa querida Constituição Federal de 88. Ela está no topo da nossa lei.
tá? E abaixo dessa legislação, abaixo da Constituição Federal, nós temos as demais leis que são chamadas de infraconstitucional. O que é infraconstitucional, Alonso? É que está abaixo da Constituição. Cuidado para não diferenciar infraconstitucional com inconstitucional. São duas coisas completamente diferentes. Então vamos explicar melhor isso aqui. O que é uma lei, o que é um projeto de lei infraconstitucional? Todas são, que estão abaixo da Constituição. Por exemplo, o Código Penal, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o ECA, a LDB, são legislações que estão bem abaixo dela. Se você é meu aluno que estuda para o magistério, por exemplo, você vai ver que na Constituição, do 205 ao 214, o artigo 205 ao 214, ela trata sobre educação. E na LDB a gente vê que é a Lei de Diretrizes e Bases, muitos artigos em comum com a Constituição. Ele não pode contrariar por conta dessa pirâmidezinha aqui. Abaixo dessa pirâmide, você vai encontrar leis ordinárias, lei complementar, você vai encontrar um projeto de lei delegada. Todas as leis ficam aqui abaixo. Então, quando eu falo que ela é infraconstitucional, é que ela está abaixo da Constituição. Agora, quando eu falo que ela é inconstitucional, é que ela não pode ferir a Constituição. Por exemplo, existe pena de morte aqui no Brasil? Você provavelmente respondeu que não, mas existe. Se você ler a Constituição, ela diz assim: não existe pena de morte, vírgula, salvo em casos de guerra declarada. Opa, então existe. Se declarar guerra, podemos constituir pena de morte no Brasil. É o único caso, é uma exceção. O Código Penal pode instituir lá no artigo 347, exemplo, falando assim: a partir de hoje teremos penas de morte no Brasil para os casos de estupro. Pô, beleza, não pode, galera. Por quê? A Constituição já diz que não pode. A Constituição já diz que não existe pena de morte. Então ela torna-se o quê? Inconstitucional. E quem vai julgar quando é ou não inconstitucional é a Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal, que é quem julga e interpreta a Constituição. Beleza? Vamos fazer uma pequena introdução para quem não tem base nenhuma jurídica, para quem nunca estudou lei, para quem nunca leu algo relacionado à lei. E existem alguns termos muito comuns que você vai encontrar também, que é o chamado caput. O que é caput? Vem do latim cabeça. É o início do artigo, né? Por exemplo, na Constituição, vamos dar como exemplo, artigo 5º, caput, que fala dos direitos e garantias individuais e coletivos. Diz lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e estrangeiros residentes do país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes desta Constituição. 2 pontos. Essa é a cabeça, esse é o principal artigo, no caso o artigo 5º. Aí depois vem 78 incisos. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Lembrando que os incisos são representados pelos algarismos romanos. E você também vai encontrar um termo chamado cláusula pétrea. O que é isso? Pétrea vem de petrificar, duro, não pode ser alterado. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, ele não pode ser atualizado. E se eu precisar atualizar alguma legislação? Você viu que um dos tópicos que a gente viu aqui que pode vir a ser cobrado na sua prova é a parte das emendas, né? Emendas à legislação. Então, quando você escutar um termo ou ler um termo chamado de emenda, você tem uma calça que você gosta muito que está rasgada. Geralmente acontece com o homem, né? As minhas calças rasgam todas aqui no meio, abafa esse caso. Então essas calças que eu gosto, eu não jogo fora. Levo para casa da vovó: vovó, costura para mim, emenda para mim. Porque quando você emenda, você acrescenta, você altera. Muitas das vezes você tem que alterar o formato da calça para que ela possa se ajustar. Então, quando você emenda, você altera, você atualiza. E quando você fala que um determinado artigo, inciso, parágrafo, a linha foi revogado, o que significa esse termo revogar? Revogar é excluir ou alterar.
Então, por exemplo, se você encontrar uma legislação com efeito taxado, ou seja, um risco no meio daquela palavra ou daquele artigo, daquele inciso, parágrafo ou linha, significa que ele foi alterado, ele foi excluído. Por exemplo, há uns anos atrás tivemos uma reforma trabalhista e o artigo 7º da Constituição, ele foi revogado, ele foi alterado alguns incisos. Tivemos alteração nos direitos sociais, artigo 6º da Constituição. Aí quando você abre uma legislação atualizada, ele aparece lá com risco no meio, colocando lá um novo artigo embaixo, um novo inciso embaixo, com as devidas atualizações, beleza? Essa introdução se faz necessária para você, meu aluno, que vai fazer o concurso de Guabagante, ou qualquer município que nunca estudou legislação na vida. Existem esses casos, então a gente tem que dar essa moral, essa força aí para vocês. Amém? Então vou dar uma pausa aqui. Vamos dividir a aula sempre em blocos, como você já está acostumado. E no próximo bloco, de fato, a gente cai dentro da Lei Orgânica de Guabagrande. Um abraço aqui do professor do Alonso. Não sai daí não, hein? Já aperta o play no próximo vídeo aí.